Fala pessoal, meu nome é Renan Antunes. Eu vou falar um pouco sobre o processo do Ciências Sem Fronteiras, programa do governo que eu estou participando aqui direto para o canal Fiz as Malas. Bom, então, começando introduzindo um pouco sobre mim. Meu nome é Renan Antunes, eu tenho 22 anos, estudo na Universidade Federal do ABC, em Santo André, aqui em São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre o processo do Ciências Sem Fronteiras que eu estou participando. Eu estou indo para os Estados Unidos e vou dar uma resumida em mais ou menos como é que foi. Bom, o Ciências Sem Fronteiras é um programa do governo que você basicamente vai estudar por um ano em algum lugar do mundo, numa universidade. No meu caso, eu estou indo para os Estados Unidos. Basicamente, para você participar, você tem que fazer algum curso, você tem que estar matriculado numa universidade aqui no Brasil, em algum curso que seja contemplado pelo programa. No meu caso, eu faço Engenharia de Gestão na Universidade Federal do ABC. As áreas contempladas são Engenharias, Ciências e Tecnologias e algumas outras. O Ciências Sem Fronteiras, para você participar dele, você primeiramente tem que esperar sair o edital. Existem diversos países que você pode ir pelo Ciências Sem Fronteiras. Estados Unidos, Inglaterra, né? Todos os países ali do Reino Unido, País de Gales. Você pode ir para a Europa, França, Alemanha. Você pode ir para a Ásia, para Coreia do Sul, para a China, para o Japão, entre outros. Saiu um edital para cada país. Basicamente, para você participar, você tem que estar matriculado num desses cursos que seja contemplado. Você tem que ter o Enem acima de 600, você tem que fazer o TOEFL, que é uma prova de proeficiência. Você tem que tirar uma nota acima da estipulada no edital, isso varia de edital para edital, então você tem que tirar uma nota acima daquela. Você pode fazer o TOEFL ITP e o TOEFL IBT. No meu caso eu fiz o TOEFL ITP, que o próprio governo deu de graça lá na minha universidade, e eu tinha que tirar uma nota acima de 525 para poder ir. Isso varia de edital para edital, então no meu caso foi o dos Estados Unidos. Eu tirei 537, eu fiz já faz mais de um ano essa prova e, portanto, eu consegui a nota que precisava. Depois que saiu o edital, além de você se inscrever no site, você também tem que passar por um processo interno na sua universidade. Algumas universidades não têm um processo interno, é uma coisa bem básica, você só se inscreve com um formulário e ela já vai homologar a sua inscrição. Em algumas outras universidades tem um edital interno, que você não pode ter mais do que, 3 reprovações, você tem que ter o seu CR, né, a sua média, acima de algum número estipulado por eles, e assim vai. Depois que você é aprovado no edital interno, aí sim você vai poder continuar no edital geral, né? Do próprio Ciências Sem Fronteiras, da CAPES ou do CNPq, que são os dois órgãos aqui no Brasil que cuidam do programa. Bom, agora falando um pouco do Ciências Sem Fronteiras especificamente para os Estados Unidos, que é o que eu estou participando no momento, basicamente você tem que passar pela aquela homologação interna, depois você passa pela homologação geral do programa, que é onde eles vão ver os seus pré-requisitos. Vai ser o TOEFL, que é a prova de proeficiência, vai ser o Enem, que tem que ser acima de 600, e se você está matriculado numa universidade com um dos cursos contemplados pelo programa. Esses são os requisitos básicos. Depois disso, no caso do processo para os Estados Unidos, você vai ter que preencher um formulário online, uma plataforma online que você vai ter acesso que chama Common Application. A gente chama de COA. O COA é uma plataforma online que todos os estudantes internacionais, não sei se os nacionais também, eu acredito que não, tem que preencher para conseguir ser aceito numa universidade americana, para você ter o acesso, eles fazem essa ligação. Então, diversos estudantes têm que fazer isso, não só os participantes do Ciências Sem Fronteiras aqui no Brasil. Existe um parceiro lá nos Estados Unidos, Institute of International Education, que é o IAI, como a gente chama. Ele é o parceiro estrangeiro, é um órgão lá dos Estados Unidos que ajuda o governo brasileiro a fazer essa seleção dos alunos, a arrumar as coisas lá, escolher a universidade. Então esse é um órgão muito importante que
vai ajudar a gente, né? Ele que vai ser responsável por fazer suas informações chegarem às universidades, e ele que vai escolher qual universidade, ele que vai analisar os documentos e escolher qual universidade é a melhor para você. Continuando sobre o Common Application, que é essa plataforma online, você vai ter que preencher diversas informações lá. Você vai ter que colocar um monte de coisas, o seu passaporte, informações sobre a sua família, sobre o que você faz aqui, o seu curso, dentre outras. Você vai precisar também fazer 5 redações, que eles chamam de essays. Você vai ter que fazer 5 redações, você tem que ou escrever lá nesse formulário online, ou você tem que anexar como PDF. As redações são: você tem que falar uma sobre os objetivos de estudo nos Estados Unidos, essa parte dá muito trabalho. Você tem que falar sobre as suas perspectivas nos Estados Unidos, o que você espera do programa e dessa experiência. Você também vai ter que falar sobre tópicos de pesquisa que você pretende trabalhar, que você tem interesse lá. Você vai precisar também listar 3 instituições que você tem preferência. Você tem que escolher essa parte, demora bastante, você tem que pesquisar bastante para você conseguir escolher instituições que tenham o seu curso, que você goste, que você tenha chances de ser aceito. Não adianta você colocar MIT, Harvard, logo de cara, também não é assim, né? A não ser que você seja um mito, né? Mas não sei, não é o meu caso. E você tem que também uma lista com 8 matérias que você quer cursar lá. Essas 8 matérias que tenham a ver com o seu curso aqui, né, que você pretende cursar lá. Essas são as 5 redações que você tem que escrever e mandar no Common Application, no COA. Eles vão ler isso daí, eles vão avaliar isso daí e vai depender da sua nota do TOEFL e mais essas redações para você conseguir ir para a universidade que você quer ou não. Então capricha nessas redações, é uma coisa muito importante. Além disso, você também vai precisar de alguns documentos da sua universidade aqui no Brasil. Você vai precisar que o coordenador assine um documento que chama Registrar Report, que é o RR. É um documento onde tem a sua média, no meu caso, no meu CR, e o CR de médio de todo mundo, o maior CR do aluno do seu curso. Então lá ele vai colocar isso e vai colocar se ele recomenda que você vá, se você é um bom aluno, entre outras coisas. Você também vai precisar das Academic Evaluations, são as cartas de recomendação dos professores. Você precisa de no mínimo 2. Eu peguei 3 cartas de recomendação. Depende dos seus professores da universidade, da sua universidade, depende do seu curso e depende também da sua relação com eles. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil você conseguir. Não precisa ser de professores da sua universidade, pode ser professores do seu ensino médio ou o seu orientador de pesquisa. Além disso, você também vai precisar do currículo, que eles chamam de resume. Eles não têm muitas exigências quanto a isso. Eles querem um currículo de uma página só. Então você não precisa ficar enchendo linguiça no seu currículo. É um currículo bem resumido. Esse é um documento que eles também pedem e que é importante. O Ciências Sem Fronteiras ele dá bolsas para estudantes da graduação e também para estudantes de mestrado. Eu não sei se é o mesmo programa, mas também tem algo parecido para doutorado. Então, no meu caso, eu estou indo pela graduação. Eu estou participando do processo agora. Eu estou já no final dele, quase indo para os Estados Unidos. O edital que eu estou participando do Ciências Sem Fronteiras é o edital 180. Nesse edital, a nota mínima para você poder ir para o programa era no ITP 525 e no IBT eu não tenho certeza, mas era algo em torno de 70, não tenho certeza. Existem 2 categorias para você ir, G1 ou G2. Eu estou indo como G2. G2 você se encaixa se você tira uma nota entre 525 ou 550 no ITP. E no IBT eu não tenho certeza, mas é mais ou menos o equivalente, que seria mais ou menos entre uns 70 e 80, ou um pouco mais talvez. O G2 ele vai 2 meses antes e você tem um curso de inglês antes para te ajudar. E o G1 não, ele vai direto e já chega para as aulas acadêmicas normais na faculdade. Depois que você faz a sua inscrição no Ciências Sem Fronteiras e você é homologado internamente pela sua universidade ou faculdade, você tem que esperar a homologação parcial pela CAPES ou pelo CNPq, que são os órgãos responsáveis pelo programa aqui no Brasil. A homologação parcial, ela só vai olhar se você tem os pré-requisitos para o programa, e depois a homologação geral
vai ser a que vai dizer se você está dentro ou não. Porque se tiverem menos vagas do que pessoas querendo ir para o mesmo lugar que você pode ser cortado, né? Existem alguns critérios e tudo mais. Então, se você passar na homologação geral, você está dentro do programa e você continua o processo, que é muito grande ainda. Logo após isso, vem o processo online, que é junto ao Institute of International Education, IAE, e depois o Common Application e essas várias coisas. Depois que você preencheu o COA inteiro, fez todas as suas redações, conseguiu todas as suas cartas, todos os seus documentos, conseguiu o histórico traduzido, porque tem muita coisa para fazer. Depois de que você fez tudo isso e já enviou o seu Common Application, o seu COA, você tem que só aguardar o TOA, que é o Terms of Appointment. O TOA é o documento que vai dizer para onde você vai, para qual universidade você vai, que dia você tem que estar lá, que dia você volta, né? Se você vai fazer curso de inglês, que é o meu caso, onde você vai fazer o curso de inglês, se você vai fazer numa universidade, depois você vai fazer o acadêmico em outra universidade, vai dizer o aeroporto que você tem que chegar e alguns outros detalhes. Assim que você recebe o TOA também, você vai receber os contatos da sua advisor, que é meio que o seu coordenador internacional lá, responsável pelo programa, que vai ser responsável por você. Você pode ter mais de um. E você vai ter que ver algumas coisas com ela. Você tem que entrar em contato com ela e conversar para saber a data exatamente que você tem que chegar, confirmar algumas coisas, se apresentar falando que passou e está indo para lá, para saber quais documentos você precisa levar para essa universidade, se você precisa tomar algum tipo de vacina, onde você vai dormir, como vai ser se você vai dormir no dormitório, o seu housing, né? Como vai ser o meal plan, que o meal plan é o plano de alimentação da sua universidade. Você vai ter que conversar com a sua advisor para saber esses detalhes. Depois que você leu o seu TOA, você decidiu que você vai continuar com o programa, você assina ele e envia ele para a CAPES, envia ele para sua advisor, envia ele para os órgãos, dependendo do país. No meu caso, o TOA, a gente só recebe o pessoal que está indo para os Estados Unidos. Para alguns outros países, o nome é diferente. Então, como eu estou indo para os Estados Unidos, eu sei melhor sobre o processo dos Estados Unidos, que é o que eu estou exemplificando. Depois disso tudo, que você aceitou, você vai receber informações sobre a Visa Week. Visa Week é a semana de tirar os vistos. Então você vai receber alguns e-mails para você poder marcar, para você poder pagar as taxas. Lembrando que você vai ter que pagar aí, vai sair por volta de uns R$1.000, vai ser o que você vai ter que pagar para ir para os Estados Unidos. Você vai ter que pagar algumas taxas, que são as taxas do visto. Mas eu não vou me aprofundar muito em relação a isso. Mais ou menos nessa mesma época, um pouco antes de você receber informações sobre a Visa Week, você vai receber um e-mail para você colocar o seu endereço no sistema, para eles poderem te enviar o BBA Prepaid, que a gente chama, o pessoal do programa chama de Dilma Card. É um cartão pré-pago, é onde a gente vai receber as bolsas lá. Então, lembrando que se você for para uma cidade, você receber o TOA para uma cidade de baixo custo, você vai receber $300 por mês de bolsa. Se você for para uma cidade que é considerada alto custo, você vai receber $700 por mês. Depois da Visa Week, você vai receber alguns e-mails em relação à sua conta que você tem que cadastrar em um outro sistema, para você poder receber o dinheiro que o governo vai te dar para passagem e para o auxílio instalação. Para passagem eles dão $1.604 e de auxílio instalação eles te dão $1.304. Isso de novo no caso dos Estados Unidos, para outros lugares isso varia. Para os Estados Unidos, o governo repassa o dinheiro para o IAI, que é aquele parceiro do Brasil. Esse parceiro vai ficar responsável por pagar o seu seguro-saúde lá nos Estados Unidos, vai pagar o seu meal plan, que é o plano de alimentação para a faculdade diretamente, e também vai pagar o seu housing, que é onde você vai dormir, se vai ser dormitório ou hotel, e entre outras coisas. Bom, depois que você já fez tudo isso, você já recebeu o seu Dilma Card em casa, você já colocou seus dados bancários no sistema e você já recebeu o dinheiro, você troca esse dinheiro por dólar. Algumas pessoas esperam esse dinheiro para poder comprar passagem. No meu caso, eu comprei a passagem antes para aproveitar o preço. Depois que você compra a passagem e já está com os dólares, já está com tudo certo, você já recebeu o seu visto em casa,
você já está com o seu passaporte com o visto certinho, o visto J1. É só aguardar o dia que você tem que estar lá e partir para sua experiência. Então, o processo resumido do Ciências Sem Fronteiras que eu passei é basicamente isso. Eu estou agora já no final, apenas esperando o dia para eu ir. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, curte a nossa página no Facebook e também a nossa conta no Instagram, que a gente vai continuar postando conteúdos mais ou menos que nem esse. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!